Imagina trabalhar duro, vender muito e mesmo assim o seu negócio ir à falência. Esse é o pesadelo de vários empresários no mundo atual, porque não tem uma gestão financeira eficiente, não sabe controlar seus gastos e confunde algumas teorias financeiras que levam à falência. No vídeo de hoje vamos te mostrar os 3 erros mais comuns dos empresários atualmente e o melhor, como evitá-los, para que a sua empresa consiga crescer de forma saudável. O primeiro grande erro é misturar o dinheiro da sua empresa com suas contas pessoais. 82% das empresas quebram hoje em dia por problemas de fluxo de caixa. Isso a gente testemunha com nossos clientes, a gente vê bastante no dia a dia, nas contas da empresa, pagar coisas próprias e dar retirada como se fosse uma retirada de prolabore, mas acaba misturando muito e todo o lucro que deveria ser da sua empresa é gasto em outra parte. E aí quando você precisa pagar os seus fornecedores, você não tem caixa suficiente para suprir aquilo. E aí começa a pegar a conta que está na sua pessoa física e mandar para a sua pessoa jurídica para poder conseguir suprir aqueles gastos. Você pode pagar uma coisa ali com o dinheiro da sua empresa, pagar outra e esquecendo desses débitos, e isso lá na frente vai acumular e gerar um problema ainda maior. E se você também não conseguir registrar todos os seus gastos, fazer uma conciliação bancária de fato efetiva, você ainda vai se perder e não vai conseguir ter controle de quanto você gastou no final do mês, o que piora ainda mais a situação. Outro erro muito comum é pensar que todo o dinheiro que está na sua empresa é dinheiro seu. Você tem que separar claramente o que é dinheiro da sua empresa e o que é o seu dinheiro. Isso é um erro clássico chamado contabilidade mental, de Richard Thaler. Você não tem controle fixo e escrito, ou se não em alguma planilha, e você pensa que está tudo controlado na sua cabeça. Porém, dessa forma, nós sabemos, todos nós somos humanos, a gente esquece várias coisas, a gente deixa várias coisas passar, e aí acaba que isso foi um conceito trago que muitas pessoas cometem e ainda assim continua sendo recorrente entre os empresários. A gente sabe que muitas pessoas, a grande maioria, não faz o seu registro nem pessoal, dos seus gastos pessoais. Então, como que as pessoas vão achar que vão conseguir lembrar dos registros da empresa e da vida pessoal, misturando eles e tendo um controle total disso? É quase impossível. E qual a solução para isso? Precisamos definir um prolabore correto para a sua empresa. E como fazer isso? Tem várias maneiras que você pode fazer, porém a mais básica para dar o pontapé inicial é você separar apenas 30% do lucro líquido da sua empresa para você tomar como salário seu. Depois que você já estiver acostumado a fazer as retiradas de prolabore, você pode fazer cálculo de despesas fixas, despesas variáveis, e aí sim ter um cálculo muito mais profundo em relação ao qual que seria o prolabore ideal para você e para sua empresa. E você que está se perguntando, então o prolabore é um salário do administrador, do dono da empresa. E você ter noção de todos os gastos que você tem na sua vida pessoal e se o seu prolabore vai ser suficiente para poder cobrir esses gastos da vida pessoal, tem que ser um plano a ser detalhado, colocado no papel e visto se realmente vale a pena você tirar aquele prolabore ou não. Porque se você tentar captar mais dinheiro da sua empresa para suprir os seus gastos, você vai descapitalizar a sua empresa e aí que vai arrumar um problema que vai durar durante longos meses ou anos até. E é justamente essa disciplina, ou seja, a partir do momento que você define o seu prolabore, você deve seguir à risca e somente fazer retirada se for distribuição de lucros ou outras ocasiões da sua empresa. A recorrência dessas retiradas, sendo elas mensais ou semanais, mas numa data pré-definida, é de extrema importância, para você só não ir gastando achando que está incluso no seu prolabore e perder o controle disso quando você viu gastou mais do que deveria. Então, detalhe um dia específico ou dias específicos, faça a retirada para a sua conta de pessoa física e assim você consegue trabalhar de uma forma melhor. Então, de forma prática, o primeiro passo é você ter uma conta de pessoa física e ter uma conta de pessoa jurídica. Separe contas, bancos diferentes, para você ter o maior controle. E outro ponto é usar um sistema financeiro, seja de forma mais simples como um Excel, ou se não um sistema RP, mas você precisa de deixar isso ou escrito ou anotado em planilhas ou dentro de sistemas, para você ter uma organização otimizada. Além desse uso de sistema, você pode também terceirizar essa parte financeira da sua empresa, que é o BPO financeiro, que é um serviço que, inclusive, nós prestamos. Você terceiriza completamente a parte financeira da sua empresa. Assim, você pode ficar tranquilo que tem pessoas especialistas nisso, cuidando dessa parte financeira para você da sua empresa. O que ele vai fazer? Sua gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, conciliação bancária, relatórios personalizados, o fechamento do mês, quanto que deu de lucro, o que é custo fixo, variável. Tudo isso a gente vai te auxiliar e vai te dar todo o suporte mês a mês para o crescimento da sua empresa. E tudo isso você encontra também no Grupo Fleury,
que é a nossa patrocinadora aqui do canal. Se você quiser entrar em contato, pode entrar em qualquer uma das nossas plataformas que estão aqui disponíveis, que a gente vai te atender da melhor forma possível. Tem outro grande problema, que é o fluxo de caixa. Muitas pessoas não entendem, eu vou tentar explicar de uma maneira fácil e prática, utilizando esse mesmo exemplo de pessoa física. Então imagine um empresário que ganha 15 mil por mês. E desses 15 mil, 4.200 vai para aluguel, 1.500 vai para água, luz, energia, 2.500 vai para alimentação, 1.200 vai para combustível, 800 vai para IPVA, 300 para academia. A gente ensina, de acordo com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a guardar 10% do salário para investimentos. Então, 1.500 iria para esses investimentos e sobraria, então, 3 mil reais para ele gastar com o seu lazer no dia a dia, e tomar uma cerveja, e viajar, enfim, o que quiser. Dessa mesma forma, tem outro empresário que tem o seu salário de 5 mil por mês, esse Prolabore que a gente comentou. E desses, 1.500 vai para aluguel, 700 vai para água, luz, 1.000 vai para alimentação, 800 vai para combustível, 300 vai para o veículo e manutenção, 500, então, dos 10% vai para investimentos, e sobra, sim, os mesmos 3 mil reais para lazer, para poder curtir os mesmos 3 mil reais do empresário de 15 mil. Lógico que vivendo numa vida, numa qualidade de vida um pouco diferente daquele outro, mas sobrando o mesmo valor para ser gastado. Então, no dia a dia, ele conseguiria ter uma vida, gastar o mesmo tanto, sair do mesmo tanto que esse outro empresário. Isso se aplica também, a mesma forma, transferindo para a pessoa jurídica. Então, tem empresas que vão faturar 150 mil, enquanto outras empresas vão faturar 50 mil. Mas não significa que o lucro delas vai ser discrepante. Às vezes pode ser o mesmo lucro. Tudo isso depende da sua margem de lucro, dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis. E esse ponto é importante você saber diferenciar o que é lucro e o que é o faturamento. O faturamento é tudo que você vende, é toda a receita do que você vende. E o seu lucro é somente aquilo que te sobra depois de tirar todas as contas que você tem que pagar. Além disso, na empresa é um pouco diferente, né? Porque você pode vender os 150 mil, mas pode ser que o seu cliente não te paga por aquele produto que você vendeu. Você tem uma taxa de inadimplência. O que no salário não. No salário você recebe seu salário fixo ali. Além disso, tem a diferenciação do fluxo de caixa positivo, ou se não, o fluxo de caixa negativo, que pode acabar quebrando o seu negócio se você não entender bem esses conceitos. Então, para entender melhor, vamos saber o que é o fluxo de caixa, começando com o negativo. O fluxo de caixa negativo é quando você paga muitas coisas à vista e recebe a prazo. Ou seja, você tem que ter o dinheiro naquele momento, só que vai receber ele só lá na frente. Então, normalmente, você precisa de ter um capital inicial, seja ele sendo de empréstimo, só que aí você teria que pagar por juros até receber aquele valor, ou se você já tiver previamente um capital de giro, que chama, para conseguir gerenciar o seu fluxo de caixa negativo. Isso acontece muito em empresas que investem muito em estoque, então paga à vista para ter muito estoque, só que aí vai recebendo ao longo prazo, só que nem sempre as vendas são como esperado e fica com o estoque parado. E foi exatamente o caso da Toys R Us, uma empresa de brinquedos que teve muita compra de brinquedos uma determinada época, ficou com um fluxo de caixa negativo e assim engessou o seu capital de giro. E dessa forma, as vendas não foram tão bem quanto esperadas e assim a empresa veio à falência. Em 2017, ela pediu a recuperação judicial. Hoje em dia, ela ainda está de portas abertas, tentando reformular o seu modelo de negócio para conseguir atender o mercado atual, entendendo seus erros do passado e tentando melhorar para o futuro. E da mesma forma, o fluxo de caixa positivo funciona ao contrário do negativo. Você recebe dos seus clientes a curto prazo e tem que pagar os seus fornecedores a longo prazo. Então você tem mais dinheiro no agora, só que lembrando que tem dívidas no futuro. Se você não se concentrar em lembrar disso, você acaba comprometendo aquele dinheiro que já está destinado a alguma compra. E um exemplo de fluxo de caixa positivo, porém que teve uma gestão extremamente caótica, foi da empresa WeWork, uma empresa que alugava imóveis para cowork. Essa empresa queria se expandir agressivamente. Então, com todo o dinheiro que recebiam dos seus clientes, eles tentavam reinvestir no seu negócio e adquirir mais imóveis para serem alugados. Porém, toda vez que eles recebiam esse dinheiro, eles já repassavam para comprar mais imóveis e tentar expandir. Porém, quando chegava na época de pagar os FIIs que eles tinham, eles já tinham gerado dinheiro e não possuíam dinheiro em caixa para quitar essas dívidas. Ou seja, só foi acumulando, gerando bola de neve cada vez maior. E assim eles tentaram fazer um IPO, ou seja, se inserirem na bolsa de valores, mas os investidores logo pegaram
as contas, os balancetes, e identificaram esse erro, e então a empresa teve prejuízo gigantesco, porque as ações despencaram. E assim impediu também a recuperação judicial. Hoje também a empresa ainda existe e estão tentando se renovar para conseguir atuar no mercado atual. Outro ponto super importante é a questão da reserva de emergência. Diversas empresas não praticam esse hábito de manter uma reserva. Quase 50% das empresas não conseguiriam sobreviver por mais de um mês sem receber suas receitas. Estão vivendo com a linha no pescoço. Estão recebendo e tendo que pagar, recebendo e tendo que pagar. Ou seja, se um mês der algum problema, a probabilidade de vir à falência é extremamente alta. Então é muito importante você deixar uma reserva de emergência, pelo menos que cubra os seus custos fixos, porque assim, se acontecer algo, você consegue suprir e se reorganizar, às vezes até mudar o seu modelo de negócio para que não afete muito o seu negócio. E a gente também acabou de ver o quanto essa reserva de emergência é importante para o seu fluxo de caixa positivo. Para começar, já faça logo de cara um acúmulo de capital para você conseguir manter sua empresa pelo menos um mês. Mas a reserva de emergência ideal é para pequenas empresas de até 6 meses, médias empresas de 6 meses a 10 meses, um ano, e grandes empresas mais de ano, porque nunca se sabe o que pode ocorrer. Foi o fato da pandemia, que diversas empresas que teve esse problema e não conseguiu por falta de reserva de emergência. Então, imagina o número de empresas que fecharam por esse problema. Faça o que a gente está falando. Haja, não somente escute o que a gente tem a falar, mas também coloque em ação isso aí, porque isso pode ser um ponto crucial daqui a alguns anos na sua empresa. Para exemplificar o que eu acabei de falar, a Flybe, uma empresa de companhia aérea, teve exatamente esse problema por falta de reserva de emergência na pandemia. Em 2020, por falta de capital acumulado dentro da empresa, a empresa veio à falência. Devido à pandemia, não poderia ter voos da mesma forma de antes. Então, a empresa não conseguiu se sustentar e, infelizmente, teve que fechar as portas. E por conta da pandemia, eles tiveram que se reinventar e não conseguiram. Mas se você quer aprender a se reinventar e ter algumas estratégias para conseguir fazer isso, estratégias que deram certo em outras empresas, assista esse vídeo aqui, que foi o nosso último vídeo, que a gente te ensina alguma dessas estratégias para se reinventar e não acontecer a mesma coisa dessa empresa. E bom, a principal dúvida, onde guardar sua reserva de emergência? Muitos nós sabemos quantas opções que existem de investimentos hoje. Sabemos que guardar na poupança é a menos atrativa possível. As opções mais seguras e líquidas são Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária. O Tesouro Selic vai render bem mais que a poupança, com uma segurança máxima. E o CDB vai ter uma liquidez muito boa também, com uma rentabilidade um pouco mais atrativa. Além desses, você deve estar pensando, posso investir em ações ou em outros ativos? Para reserva de emergência não é indicado, pois não tem uma liquidez tão clara, o mercado pode ser volátil e não pode ser tão interessante você tentar guardar um dinheiro para sua empresa e acabar perdendo a longo prazo. Então, os principais pontos que a gente veio falar aqui hoje é sobre separar as suas despesas de pessoa física com pessoa jurídica, ter uma reserva de emergência e entender a importância do fluxo de caixa dentro da sua empresa. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, compartilhe, dê o gostei. A gente está no início do canal, se esforçando para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, dê todo o seu apoio, compartilhe com os seus familiares. Agradecemos o apoio de vocês até aqui e até o próximo vídeo.